A paz do Senhor, para todo que esteja me ouvindo e vendo esse vídeo, compartilha aí, pessoal, em nome de Jesus. Hoje eu vou falar uma situação dentro da palavra de Deus, que esta palavra aqui é muito... As pessoas têm ouvido ou têm lido, mas tem algumas coisas aqui que a pessoa deixou passar do falta de entendimento. Eu vou falar aqui para vocês, glória a Deus, o nascimento de Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Eu vou ler no livro primeiro de Mateus, começando nos versículos 18. E daí por diante chega até o 2, mais alguns versículos. Anota aí, Mateus 1, versículo 18 em diante. Coloca aí, porque quando vocês for ler, vocês vão ver e vai prestar bem atenção das coisas difíceis que aconteceu desde que quando Jesus nasceu. Glória a Jesus. Vou ler para vocês. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ou seja, antes de casarem, estava simplesmente namorando, e acho-se ter concebido do Espírito Santo. O Espírito Santo, o próprio Deus, se dela, ou seja, escolheu ela. Glória ao nome santo do Senhor. Preste bem atenção, pessoal. E então, José, seu marido, como era justo e não queria infamar ou difamar a sua namorada, certo? A sua namorada, a que ia ser a sua esposa. Eita glória! Como era justo, como José era um homem justo e não queria infamar ou defamar a sua namorada, deixá-la secretamente, tentou deixar secretamente para não falar nada. Por quê, irmão Antônio? Porque ela falou o que o anjo já tinha falado para ela. Ela estava grávida e José ficou muito irritado quando soube, só que depois ela foi explicar, ele não deu muito ouvido, mas guarda aí daqui para frente, povo de Deus, o que aconteceu. Eita glória! E secretamente, e projetando-se ele isso, e eis que em sonho lhe apareceu um anjo. Eita glória! A situação. Em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi. Eita glória! Como você ficaria se um anjo aparecesse para você em sonho? Glória a Deus, falando realmente, mesmo que estão acordados, glória, dizendo: José, filho de Davi, não tema, recebe Maria, a tua mulher. Por quê? O que nela está gerado é do Espírito Santo. Você faria o que no lugar de José depois que você tivesse um sonho, o anjo dizer uma coisa dessa? Glória a Deus. Não fazia nada, meu irmão. Glória é o nome santo do Senhor. E ela dará à luz um filho e porá o nome de Jesus. Disse a ele o nome da criança. Glória a Deus. O nome dele será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Aí José já foi meditando nesta palavra, que ele já ouviu, ele já
talvez já estava sabendo o que Isaías tinha falado, glória a Deus, tinha profetizado. E tudo isso aconteceu para que cumprisse-se que foi o dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado, eita glória, pelo nome Manuel, traduzido Deus conosco. Hoje é ou não é Deus conosco? Eu chego já lá na história, vamos pessoal. É ou não é? Deus conosco, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Receba esta palavra, pessoal. Glória ao nome santo do Senhor. Povo abençoado de Deus, preste bem atenção. Aleluia. Eita glória. Emanuel traduzido Deus conosco. E José, despertando do sonho despertou e fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Preste bem atenção, pessoal. E não conheceu até que Deus a luz, ou seja, ela não conheceu marido nenhum, homem nenhum, por exemplo, o esposo dela, ou ele não conheceu ela, até ela dar a luz, ou seu filho. Eita glória! Está escrito, pessoal, aleluia, em Mateus 1, verso 25. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha lá. E o anjo do Senhor lhe apareceu. E a sua mulher. E não conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito de Deus, e pôs-lhe o nome de Jesus. Glória, glória a Jesus. Vamos lá, continuando. Eu estou já no capítulo 2, verso 2 de Mateus. E perseguiram onde está aquele que nasceu, o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente, ou seja, Deus preparou uma estrela para levar 3 reis para ver o nascimento de Jesus, ou seja, ver Jesus nascido. Glória! Mas as suas estrelas do Oriente, e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. Por que perturbar que ia nascer só uma criança? Eita glória! Porque a notícia já estava no mundo rolando que ia nascer um Salvador. Eita glória! Rei do judeu. E Herodes, como era o rei, não queria que passasse outro rei na mesma região dele lá. Eita glória! E todo Jerusalém com ele, e congregando todos os principados dos sacerdotes, escriba do povo, e perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. Ele perguntando às pessoas onde ia haver de nascer Cristo. E ele lhe disse: em Belém da Judéia. Porque assim está escrito pelo profeta. Glória a Jesus. Em Belém de Judéia. E Herodes, chamando-se certamente, glória a Deus, chamando os soldados deles, com inveja ou perturbado, que o nascimento de Jesus, ele era rei do judeu e o salvador do mundo. E o sacerdote, o Herodes, mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo, porque ele fez o cálculo, se já tinha 1 ano mais ou menos que os reis, os magos foram ao encontro, e os magos não voltou mais, porque o anjo do Senhor disse que ele não voltasse para lá, fosse diretamente para a sua casa, para a sua terra, e Herodes ficou irritado, porque eles não voltaram para dar o recado, e mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo.
Jesus sofreu desde criança. Aqui a continuação, ele ainda foi para o Egito, porque o profeta falou que ia vir do Egito também. Glória a Jesus. E o Senhor sofreu desde criança. Aqui, glória a Jesus, aleluia. E entrando na casa, acharam o menino. Preste bem atenção. Entrando na casa e acharam o menino, o rei mago. Entraram na casa e acharam o menino e a Maria, sua mãe, e prostrando-se e adoraram. E abrindo-se os seus tesouros e lhe ofereceram dádiva, ouro, incenso e mirra. Olha, o nascimento de Jesus já recebeu ouro, incenso e mirra. Glória a Deus, que Jesus trabalhou, viu gente? Era carpinteiro, glória a Deus. E sendo por dívida, revelações, havendo em sonho, para que não voltasse para junto de Herodes. Viu aí? Herodes já tinha matado as crianças. E partiram para a sua terra por outro caminho. Os magos, os reis magos, glória a Deus. E tendo-se ele retirando-se, eis que o anjo do Senhor, olha, o anjo do Senhor está aparecendo em toda parte, ou em todo momento, ou em toda semana, ou todo mês, dependendo que não colocar a data nem a hora, mas está ali acompanhando tudo para nada acontecer com o primogênito de Deus. Eita glória! O anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe. Aqui eu quero dizer para vocês no começo que estava casado, mas não tinha conhecido ainda a mulher. Glória a Jesus. E ele disse, o anjo do Senhor disse, toma o menino e a sua mãe, e fugiram para o Egito. E Herodes há de procurar o menino para matar. Glória a Jesus. Desde criança, Jesus já era perseguido para ser morto por Herodes. Ele foi para o Egito e só voltou quando Herodes morreu. E na volta foi o Senhor, mandou o anjo lá e disse que ele poderia vir e voltar para Jerusalém. E ele morou na cidade de Nazaré, por isso que chama Jesus o Nazareno. Glória é o nome santo do Senhor. Que José não tocou nela. Eita glória! Glória a Jesus. Deus grande, Deus poderoso, Criador do céu e da terra. Eu agradeço, Deus, por esta palavra, em nome de Jesus. E essas pessoas que estão ouvindo aí, que tem entendimento, eita glória. E eu agradeço a Deus por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém.